Olá, queridos, amados, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo este vídeo. Meu nome é Felipe Almeida e esse é o novo canal Verdades Ocultas Reveladas. E eu estou querendo aqui irei abordar o seguinte tema, que é a lei e a fé, que é um assunto um pouco discutido entre algumas pessoas, e achei importante estudar um pouco sobre esse assunto. E eu estudei aqui no livro de Gálatas, aos Gálatas, a carta de Paulo, mais especificamente aqui no terceiro capítulo, terceiro capítulo, que dá uns detalhes sobre isso, e vamos focar aqui no terceiro capítulo. Eu quero começar pelo seguinte: o título do capítulo diz o seguinte: a lei é importante para salvar, mas o que conduz a Cristo é a fé, Ou seja, a lei é importante para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. É isso. Ok? Eu escrevi algumas coisas aqui nesse papel, Eu vou estar tentando explanar isso aqui nesse vídeo agora. Coloquei aqui o seguinte, a lei e a fé, que é o título. O que nos ensina é que as leis conduzem à salvação, ou seja, nos conduz, nos ajuda. Mas o justo viverá pela fé, ou seja, a fé é quem vivifica, A fé é quem vai justificar, E essa justificação virá, é claro, aqui está falando num tempo bem antigo, mas o Messias, é que vai ser justificado. Nós iremos ser justificados. Logo, a fé e a lei têm valor, A lei, tem gente que fala que a lei não tem valor algum, acabou a lei, não existe mais e ponto final. Vamos detalhar um pouquinho. No versículo 2 diz que Deus nos dá o Espírito pela fé e não pelas obras da lei. Vamos ver o versículo 2 aqui. Só queria saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então é isso. No versículo 5 diz que Deus dá o Espírito e faz maravilha entre eles pela pregação da fé. Vamos pular um pouquinho no versículo 5 agora. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, ou faz maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé, Pela pregação da fé, ele faz maravilhas, Com certeza. Então vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Eu devo ter errado aqui. Botei versículo 5 novamente. Deve ser versículo 6 aqui. No versículo 6 diz que Abraão foi justificado pela fé, Vamos lá. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Agora vamos chegar naquela parte de que Abraão vai ser pai de várias nações. Nós sabemos que ninguém na terra devemos chamar de pai, porque um só é vosso pai,
e um só é vosso rabino, né, no caso. Enfim, mas vamos chegar nesse detalhe aí. Nos versos 7 e 8, diz que as nações serão benditas por seguir a fé de Abraão. É isso que eu entendi. Por isso que se diz que somos filhos de Abraão, por nos espelharmos em sua fé. Ok? Agora vamos ler o 7 e o 8. Vamos lá. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão, ou seja, pela fé. 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho de Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Ou seja, bendita pela fé de Abraão. Né? Tem até uma música aqui, um hino que fala sobre esse detalhe aí. Enfim, somos filhos da fé de Abraão, né? No caso, nós somos filhos de Abraão, né? Então vamos lá. Mas esse na verdade é outro assunto. 7, 8. Espelhamos na fé. Ok. No versículo 10, diz que todos que seguem a lei estão debaixo de maldição. Olha só, né? Por estar sujeito à lei. Que maldição é essa? Calma. Por isso que a palavra de Deus ela tem que ser lida, né, e interpretada. E não se pode falar somente de uma passagem, né? Se uma pessoa que defende que a lei já não existe mais, que Jesus veio para a nova aliança, que devemos esquecer a lei, blá 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 blá, pega uma passagem dessa aqui, um versículo desse aqui, né, que a gente vai ler agora, vai falar isso aqui e ninguém vai acreditar. Nossa, é verdade. Mas vamos lá. Vamos ler o versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Opa, vamos lá. No verso 11, diz que ninguém será justificado pela lei, né? Porque vai ser justificado pela fé. No versículo 12 diz que a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Então vamos lá? 11, 12? Perdão. Vamos lá. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, ok? Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. O que são estas coisas? A fé é uma coisa. E o que são estas coisas? Né? A lei são as leis, na verdade, no plural. Então, o que é que eu entendi aqui? Que o homem que se deixar conduzir pela lei, viverá. Não é? Por quê? A gente vai entender um pouquinho mais para frente aqui, que as leis elas foram colocadas por conta das transgressões, né? Existia muita coisa, muitas transgressões, e por isso que veio a lei. Mas vamos lá. Vamos ver onde que eu parei aqui. 11, 12... Aí eu coloquei aqui: isso quer dizer que a lei também conduz o homem, embora não justifique, né? Vamos lá, versículo 13. Na parte B, fala assim: ó, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ok? Antes da parte B, na parte A, fala o seguinte: o Messias nos resgata da maldição da lei. Logo, entendemos que trata-se da lei romana
da época que havia deturpado a lei do Messias. Escrevi isso assim aqui. O que eu entendo é que... Por que o Messias veio? Por que ele precisou de vir? Porque todo mundo estava jogado. Se ele não viesse, não haveria salvação. Entendeu? Então ele precisou vir em carne. Ele precisou nascer de uma mulher. E vir e mostrar que as pessoas estavam totalmente erradas. Por que ele veio naquela época e não na época de Moisés, né? Que recebeu as tábuas da lei e tal? Porque naquela época era uma coisa, o pessoal, embora veio quando Moisés desceu e estava todo mundo lá com o bezerro, blá blá blá, mas enfim, eu acredito que até um pouco depois, até antes, né, da vinda do Messias, existiam pessoas que ainda conseguiam se conduzir, né, pela lei de uma forma correta. Mas chegou uma época que não tinha mais como. O Império Romano tomou conta ali e estava todo mundo na transgressão. Entendeu? Por isso que Jesus teve que vir, né? Mas ele não veio, como ele mesmo falou. Eu não sei, acho que está em Mateus, né? Vou até procurar aqui na internet. Ele fala que não veio abrogar as leis, né? Mas sim para cumprir. Vamos lá. Vamos ver se eu acho aqui, para me lembrar exatamente onde que está escrito. Aqui, Mateus 5,17. A gente usa a internet, é claro. Então vamos lá em Mateus 5,17 aqui rapidinho. Mateus 5,17. Mateus 5,17. Vamos lá. Vou ficar um pouco mais alto. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque na verdade vos digo, em 18, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido, né? Vamos acreditar na palavra de quem? Do Messias. Ele mesmo disse que não veio abrogar, não veio destruir, não veio acabar com a lei. Ele veio cumprir a lei, né? É diferente. Eu estou achando que minha cabeça está sumindo um pouco aqui. Deixa eu colocar aqui alguma coisa. Isso aqui mesmo. Para aumentar um pouquinho, né? É isso. Então, para dar continuidade aqui, vamos partir agora para o versículo 14 de Gálatas 3. No versículo 14 diz que a bênção de Abraão chega aos gentios por meio do Messias. Então vamos ler o versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Né? Então, trata-se aqui de fé, né? De fé. Vamos adiantar um pouquinho. No versículo 17, diz que a lei que veio 430 anos depois da promessa de Abraão, eu acho, não tenho certeza, né? Essa parte aqui, depois da promessa de Abraão, acredito que sim, está falando tanto em Abraão, mas vamos lá, não chega nesse mérito não. Não invalida a promessa. Não invalida a promessa. Vamos ver o 17. Mas digo isto, que tendo sido o testemunho anteriormente confirmado por Deus, a lei veio 430 anos depois. Não invalida de forma a abolir a promessa, né? Ou seja, a lei não invalida a promessa de forma nenhuma.
Ok? No 18, diz que a herança provém da promessa dada gratuitamente a Abraão. Vamos ver o 18. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Né? Vamos lá. 19. Para que serve a lei? Então, se a fé é que salva, se pela fé que a gente recebe as promessas, blá blá blá. Vamos lá. Aqui diz que a fé foi ordenada por conta das transgressões, né, que eu falei um pouco anteriormente, dada por anjos nas mãos do mediador, né? Quem recebeu as leis na época? Moisés, certo? Moisés. Então, para que serve a lei? Né? Para conduzir, não é isso? Para conduzir. Vamos ler o 19 aqui. Logo, para que é a lei? Para quê? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, né? Na verdade, perdão, medianeiro, ok, né? E para mim, na verdade, vamos lá. Agora vamos pular para o 21, versículo 21. A lei não é contra a promessa. A lei não é contra a promessa. A lei não foi dada para vivificar, mas foi contra as transgressões que foram, agora já no versículo 22, encerradas no Messias, para que a promessa fosse dada aos crentes, né? Aquele povo da fé. Então vamos lá, 21 e 22. Logo, a lei é contra as promessas. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? Interrogação, né? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei, ok? Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo, ou Yeshua, né, Mashiach, enfim, independente do nome, fosse dada aos crentes. Ok? Aí eu vou agora para o 23. Antes da fé veio a lei, que nos guardava até se manifestar a fé através de quem? Do Messias, né? Através do Messias. Então vamos lá, 23. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados pelaquela fé que se havia de manifestar. Ok? 24. A lei conduz ao Messias, para que fôssemos justificados no Messias pela fé. Ok? Vamos lá. De maneira que a lei nos serviu de aio, né? Que aio significa condução, ou pessoa que conduz, ou que guarda, enfim, por aí. Para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Ok? Ou seja, aqui a gente está vendo uma servidão, né? Que a lei ela foi importante, né? Serviu. Já pensou se não tivesse lei? Né? O povo ia continuar naquela transgressão, aquela coisa que aconteceu antes dele vir. Com certeza, já se não fosse a lei ali a partir do Moisés, no caso, seria pior antes, né? Seria antes.
Então vamos lá, no 25, versículo 25, capítulo 3, né, Gálatas. Depois que veio a fé, né, que você entende o Messias, né, não estamos mais debaixo de aio da condução, né, debaixo da lei. Não estamos mais. Então vamos lá. 25. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Vamos... aqui foi. Não estamos mais debaixo de aio. Tá, tudo bem. Mas o que foi que ele mesmo falou? Ele não veio para abrogar, para destruir a fé, nem os profetas, né, que foram importantes, né, que conduziu, né, que conduz o rebanho a parte de obedecer, né, obedecer para chegar à justificação através da fé, né. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos falar de lei atual, né? Lei de hoje em dia. Vamos falar. O que é que a gente tem hoje? A gente sabe que, pela lei, né, antiga também, não roubar. Não roubar. Está escrito na lei de Deus, ok? Na lei do Papai do Céu, Yahoo, né? Alguns dizem, vamos lá. Já pensou se não tivesse essa lei, na lei dos homens, não tivesse polícia? Vocês sabem o que é que acontece, gente, quando tem algum tipo a intervenção militar cessa, os militares entram em greve, ou acontece alguma coisa que... não tem polícia na rua, o que é que acontece? Os vândalos vão lá, arrombam as lojas, né? E pegam aquilo que não é seu para si, sem comprar. Isso é o que? Roubo. Isso é o que? Transgressão. Ok? Então, a lei é importante? É claro que é importante. Agora, o ruim disso é que hoje em dia as pessoas atentam para a lei, as pessoas, entre aspas, boas, né? Não digo essas que quando a polícia está ausente vai lá furtar, né? Mas as pessoas boas que atentam para a lei é diferente das pessoas que somente atentam para a lei porque a polícia está ali, né? Mas se não tivesse, ia ser um caos total, meu amigo, total. Ia ser... Imagina você se viesse a público aí o governo mundial, a NASA, ou quem quer que seja, colocasse assim: olha, daqui a um mês vai cair um meteoro e vai destruir várias partes, várias cidades, e vai ter fome, e vai ter peste, enfim, pode ser uma redução, a população, a maioria vai morrer, vai acontecer um desastre global. Meu amigo, ia ser... É por isso que eles não falam, entendeu? Por parte, eles têm razão nesse detalhe aí, né? Ia ser um caos. E seria um caos se não houvesse polícia. Já pensou se não houvesse lei, meu amigo? Então, onde é que eu quero chegar para terminar esse vídeo aqui? Não vou prolongar muito mais do que isso. A lei é importante, certo? Jesus não veio, Yeshua não veio para abrogar, né, para destruir a lei, mas sim para cumprir, ok? Eu coloquei aqui em pauta Gálatas 3, né? Esse pequeno estudo, foi um pequeno estudo, é claro, tem muito mais coisa dentro das escrituras, né, que falam sobre o assunto. Eu só abordei a Gálatas. E o consenso, a conclusão é o seguinte: a lei é importante. Devemos observar a Torá? Sim, porque faz parte de tudo. Outro dia eu assisti um vídeo num canal que eu gosto muito, né, que é o Verdade Revelada, do irmão Nemias Gomes. Deixa eu até aqui um abraço pro irmão, amado do coração. Eu tive o prazer, né, de conhecê-lo pessoalmente. É uma pessoa maravilhosa. E que um irmão
me perdoe, eu até esqueci o nome do irmão, não sei se é Gilson, não sei. Ele fez uma leitura, né, a partir das datas de falecimento, de nascimento e de quantos anos as pessoas viviam a partir de Adão, mais precisamente a partir da queda de Adão, né? E chegou numa idade, né, num ano que estaríamos hoje de fato, não o calendário aí que foi mudado, né, como mudaram muitas coisas, do sábado para o domingo, tal, e muita coisa foi mudada, mas enfim, a verdadeira idade, né, nossa, a partir da criação, a partir de Adão. E eu achei de suma importância isso. Então, aonde que ele achou isso? A partir de Gênesis, né? A Torá está ali, né? Então, meus amigos amados e amadas, irmãs e irmãos, jamais devemos esquecer o Antigo Testamento, ok? Porque se está escrito, tem suma importância para nós, né? Glorifica o Eterno, né, por termos isso aqui para estudar a Bíblia, né? Nem todos os países têm esse acesso, né? O Brasil tem, graças a Papai do Céu, e sou muito grato, devemos ser muito gratos por isso. E a partir desse livro nós nos libertamos, né, da Matrix, ok? Pretendo fazer muitos outros vídeos falando sobre Matrix, falando sobre Nova Ordem Mundial, falando sobre o Anticristo, ou tudo que está ocorrendo, Jerusalém, o terceiro templo, muita coisa está acontecendo, estamos chegando de fato nos últimos anos. Esse vídeo que eu falei do canal Verdade Revelada, tá lá, vocês procuram esse vídeo. Estamos nos últimos 7 anos, né, de acordo. É um estudo muito bom, baseado biblicamente, né? Vale a pena dar uma olhada e analisar, né? Tirar as conclusões por si próprio. Como tiramos essa conclusão aqui. Agora, claro que eu não estou pedindo que você acredite em mim, porque eu li aqui e estudei. Mas o ideal é você ter sede da verdade. É isso que diferencia uma pessoa da outra pessoa, entendeu? Se você discorda, se você ouvir alguma coisa sobre Bíblia, né, sobre Papai do Céu, enfim, ou religião, você discordar, eu acredito que não vale a pena simplesmente você desprezar isso. Procura saber, estuda por si mesmo, entendeu? Vamos ver o que é que tem de verdade ali, o que é que está errado, o que é que está certo, não é? Porque a palavra de Papai do Céu, ela se renova a cada dia. E sempre tem coisa nova para a gente aprender aqui. Ninguém sabe tudo, ok? Ninguém sabe tudo. Então é isso. Desde já agradeço a atenção de todos, né? Que a graça e a paz do nosso Messias, Jesus ou Yeshua, esteja com todos. Mais uma vez, muito obrigado. Se gostou do vídeo, dê um joinha, né? Compartilha, ok? Agradeço a todos e até a próxima oportunidade. Obrigado.